Boa tarde a todos que acompanham meu canal, né? Que participam das aulas, principalmente ao terceiro ano da Era Teresa Torres. Espero que todos vocês estejam bem e vamos dar continuidade ao nosso assunto. O assunto da aula passada era porcentagem, tá certo? Aí dentro de porcentagem tem um leque de possibilidades, de vários assuntos dentro dele. Aí agora vai ser aumentos e descontos, viu? Que a gente vai estudar dentro de porcentagem. A gente precisa saber o que é fator de atualização, que a gente vai ficar representando por essa letrinha F aqui, ó. É a razão. Toda vez que fala essa palavra razão, você lembra logo que a gente vai dividir alguma coisa por outra, tá certo? Nesse caso aqui, a razão entre dois valores, né, de uma grandeza em tempos diferentes. Pode ser passado, presente ou futuro. É uma ferramenta muito importante na matemática financeira. Quando você divide dois valores, né? Por exemplo aqui, A dividido por B, o A e o B representando qualquer valor. Lembrando que o de baixo nunca pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Quando você divide dois valores, só existem três resultados possíveis. Ou o resultado vai ser 1, se no caso for 1 é porque os valores são iguais, ou ele vai ser maior do que 1, ou ele vai ser menor do que 1. Quando o resultado da divisão é 1, os dois valores são iguais, né? Portanto, nenhum é maior ou menor do que o outro. Um valor é 100% do outro. Pode-se dizer que o fator de atualização é igual a 1, porque esse 1 aqui é a mesma coisa de eu dizer que é 100%, é a mesma coisa, tá certo? Aí nesse caso esse fator de atualização ele é neutro. Quando é que isso acontece? Quando o resultado da divisão der 1. Outra possibilidade, se for maior do que 1. Por exemplo, se eu dividir aqui a der 1,05, que é maior do que 1. Aí a gente pode entender esse resultado de duas formas. Ó. Como esse 1 aqui, ó, ele representa 100%, né? Se aqui está 1,05, quer dizer que ó, aumentou 5%, né? Ou aumentou 5%, ou você pode dizer que é 105%, que é praticamente a mesma coisa, depende do que o problema estiver falando. Aí agora, no caso, se a divisão for menor do que 1, por exemplo, aqui ó, deu 0,90, né? Aí você tem que lembrar que o 1 lá ele representa 100%. Então, se deu 0,90, quer dizer que foi 10% a menos, ó, menor. Ou então é simplesmente 90% um do outro, não é assim? E daí, minha gente, de forma prática, tem como a gente aprender a obter essa taxa e o fator de atualização. Aqui, ó, se o fator de atualização for maior do que 1, como é que eu obtenho ele? Eu pego esse 1 e soma com a taxa. Lembrando que essa taxa ela tem que estar nessa forma aqui, ó. Tem que estar na forma de número decimal. Você diz, como assim? Não estou entendendo. Por exemplo, 30%. Aí esse 30% ele vai entrar no lugar do i aqui, ó. Aqui, ó. Mas você não vai botar 30%, você vai botar ele em decimal, porque 30% é 30 sobre 100. Aí está em fração. Como é que eu escrevo em decimal? 0,30. Aí quando eu for colocar aqui na formulazinha, não vai colocar em forma de porcentagem, vai colocar em forma de decimal. Como é que eu faço isso de cabeça? Se tiver 15%, é só pegar e a vírgula duas casas para trás, ó. 0,15. Se tiver 3%, aí vai ser 0,03, né? Se tiver 300% ou 3.000%, ó, por exemplo, aí é só você trazer, no fim você corta duas casas, ó, né? Aí só vai ficar 30, tá certo? Mas o importante é que quando for usar aqui, tem que ser em forma decimal. Se o fator de atualização for maior do que 1, como é que eu obtenho ele? Eu somo 1 mais essa taxa, em forma decimal. Se for menor do que 1, aí eu pego 1 menos essa taxa, ó, tá vendo? Em forma decimal também.
E como é que eu obtenho a taxa? A taxa é só fazer o seguinte, ó. Esse I, ele passou para o outro lado aqui, isolando esse I, ó. Aí como é que eu obtenho? Eu faço o contrário. Eu pego o fator de atualização e diminuo menos um. E já aqui não, é um menos o fator de atualização, tá certo? Aí aqui tem vários exemplos, para vocês analisarem. Por exemplo, se aqui está 1,05, aí você percebe que é maior do que 1, né? Então a fórmula, como é que ela vai ficar para obter a taxa? Vai ficar essa de baixo aqui, ó. Ela vai ficar essa de cima aqui, ó. F menos 1. O F, que é justamente isso aqui, ó. 1,05 menos 1 vai ser igual a isso aqui, ó. Aí isso aqui está na forma de decimal. Como é que eu transformo isso em decimal? É 5 sobre 100 e 5%. Você já sabe que isso corresponde a 5%, tá certo? Aqui, ó, 0,90 está menor do que 1. Então, vai usar essa fórmula aqui, ó. Como é que obtém a taxa? Pega o I, aí você faz, ó, 1 menos o fator, que aqui entrou 0,90, ó. Aí ficou 1 menos 0,90, deu 0,10. 0,10 é a mesma coisa de quantos por cento? De 10%, tá certo? Outra coisa é os aumentos e os descontos. Que aqui é o seguinte, ó, na comparação de dois valores diferentes, quando o fator de atualização for maior do que 1, então quer dizer que vai obter o quê? Ó? Um aumento. Ou você pode chamar de acréscimo, não tem problema. Se o fator de atualização for menor do que 1, significa que isso é um desconto, ou perda o valor, né? Pois o valor da grandeza variou no tempo e o valor mais antigo é a base de comparação. E se for f igual a 1, o fator é neutro. Significa que ele não mudou o valor, ele continuou a mesma coisa, viu? E para obter esse fator de atualização, uma variação de preço. Eu tinha um preço e ele passou a ser outro. Como é que eu obtenho? Eu pego o valor novo dividido pelo valor velho. Aí eu consigo descobrir quantos por cento é que aumentou, quantos por cento é que diminuiu. É assim, aumentos e descontos sucessivos. Por exemplo, aumentou 5%, aí em cima do que aumentou mais 13%, por exemplo. Aí que é justamente o fator de acumulação que chama, né? Aí é só você multiplicar todos esses fatores de atualização, viu? Quando a gente for fazendo os exercícios, vocês vão entender direitinho. A gente está pedindo o fator de atualização correspondente a cada situação. Aí aqui é o seguinte, ó. Você tem que analisar o seguinte. Primeiro aqui, né? Essa porcentagem ela tem que ser transformada em decimal. Como é que transforma ela em decimal? Divide por 100. Então você bota 0,06. Essa daqui também. Como é que transforma em decimal? 0,30, né? Aí aqui vai ser o seguinte, ó. Como é aumento, como é que vai ser o fator de atualização? Vai ser o seguinte, vai ser 1 mais essa taxa. Tá certo? Então, o fator de atualização ele vai ficar 1 mais. Aí essa taxa ela tem que ser em decimal, viu? Então vai ser o que? 0,06. Quando você somar 1 mais 0,06, você vai obter 1,06. Aí isso aí é chamado do fator de atualização se tivesse acontecido 6% de aumento, viu? Agora, quando é desconto, o que é que acontece? Você percebe que quando se trata de desconto, esse número 1 ele não vai mudar, mas em vez de ser aqui mais, vou destacar as formulazinhas aqui para vocês. A fórmula é essa daqui, ó. Quando é aumento e quando é desconto, a fórmula é essa. Como é que vai ficar? Vai ficar 1 menos, aí você não vai botar 13% não, né? Na verdade eu botei 0,30 aqui, tá errado. Você vai colocar 0,13, né? Tá aqui, ó, menos 0,13. O fator de atualização
você vai pegar 1 e diminuir 0,13, né? Aí nesse caso aqui vai ficar 0,87, né? Aí esse 0,87 é o fator de atualização para um desconto de 13%. Aí vocês lembram de corrigir aqui, viu? Que eu pensei que era 30, mas na verdade é 13. Está fazendo o contrário. Já dá o fator de atualização e você vai descobrir se é aumento ou se é desconto. Como aqui é maior do que 1, ó, você já sabe que o fator de atualização aqui é maior do que 1. Se isso acontece, então você já descobriu que isso aqui é o aumento. Aí vamos descobrir qual é o valor da taxa, fazer o contrário, né? Se é desse jeito, o valor da taxa é o seguinte, ó. É você pegar o fator de atualização, que é 1,16, né? E diminuir de 1. É aquelas formulazinhas que eu mostrei anteriormente. Aí a taxa, nesse caso, vai ser igual a 0,16. Mas está querendo saber a taxa, né? Aí 0,16 não é a taxa. Aí você transforma isso em porcentagem. Como é que transforma em porcentagem? Multiplicando por 100. Mas de cabeça você sabe que já dá 16%. Aqui você percebe que o fator de atualização ele é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, então quer dizer que teve um desconto. Não é assim? Se teve um desconto, como é que eu acho a taxa? A taxa do desconto você diminui primeiro, é 1 primeiro na fórmula lá, viu? Ó, deixa eu colocar a fórmulazinha aqui em cima para vocês lembrarem. A fórmula desse aqui é assim, ó. Menos 1, né? Porque aqui tá falando de aumento. E a fórmula desse aqui que tá falando de desconto é assim, ó. É 1 menos a taxa de atualização. Tem a formulazinha lá na parte anterior, viu? Aí aqui é 1 menos isso que a gente colocou aqui, ó. 0,85. E vai ser igual. 1 menos 0,85 vai dar 0,15. Transformando isso em porcentagem, 15%, tá certo? Então é só você identificar qual é a fórmula que vai usar e resolver. Uma situação bem comum que acontece. Avalie o efeito acumulado, né? Vamos tratar de efeito acumulado agora. Ó, o efeito acumulado de uma situação em que a taxa de inflação de janeiro é de 6%. Então, ó, tinha um valor, aí aumentou 6%. E o outro é de 5% em fevereiro. Aí, então, qual foi o aumento ou desconto? Como a gente já está falando de inflação, você já se liga que foi aumento, né? E esse aumento, ele é definido nesse bimestre aqui, ó, janeiro e fevereiro. Aqui é o seguinte, você pode pensar, ó, se aumentou 6 nesse mês e 5 nesse, então nos 2 meses eu posso dizer que vai aumentar 11%, né? Mas de jeito nenhum, você não pode fazer isso não. Porque aqui aumentou 6% em cima de um valor. Aí depois que esse valor já está aumentado, aumenta mais 5%. Aí isso é chamado disso aqui, ó, efeito acumulado. Aí primeiro nós vamos fazer, né? Vamos fazer a taxa de acumulação de cada mês aqui, ó. Por exemplo, esse 6%, como é que a gente escreve? Qual é a taxa dele? É 1 mais 0,06. Então a taxa de atualização nesse caso aqui é 1,06, né? Atualização é isso aí. O fator de atualização agora do segundo mês é 1, mas por que aqui é mais? Porque eu já sei que é aumento, ó, porque se trata de inflação. Agora se fosse um desconto você botava menos. 1 mais 5%, como é que escreve em decimal? 0,05. Então aqui vai ser igual a 1,05.
Aí agora nós vamos descobrir qual é o fator acumulado agora, viu? O fator acumulado. O fator acumulado é o seguinte, ó, é eu multiplicar o fator 1 vezes o fator 2. Se tivesse 3, é você botar 3, 4, quantos tivesse, né? Os aumentos sucessivos. Aí o fator acumulado, né? O fator acumulado vai ser o seguinte. O fator de atualização do primeiro é 1,06 vezes 1,05. Não é assim? Aí nesse caso, o fator acumulado vai ser... Vocês vão perceber quando forem fazer as questões lá que tem um símbolozinho de calculadora, porque esse assunto, ele exige muito que você utilize a calculadora, por isso que tem lá 1,06, né, vezes 1,05. Vai dar 1,113. Aí esse aqui é o fator acumulado, minha gente, mas não é a resposta ainda não, viu? Esse aqui, ó, foi o fator acumulado depois desses dois aumentos aqui, ó. Aí o que é que a gente pode descobrir depois disso, ó? Que aqui deu maior do que 1, não foi? Se deu maior do que 1, aí eu realmente posso provar que é um aumento. Porque se aqui der menor do que 1, é um desconto. Mas aqui, por se tratar de inflação, aí você já sabia que era um aumento. Mas aqui prova, entendeu? Você descobre como é que vai ser aí. Então, ó, tá querendo saber qual foi o aumento ou desconto. Quer saber a taxa, né? Então, vamos lá, ó. Como é maior do que 1, aí a fórmula é essa, ó. Para obter a taxa, você vai pegar o fator de atualização que a gente achou, menos 1. Porque aqui é maior do que 0. Se fosse menor do que 0, você pegava 1 menos o fator de atualização. Nesse caso, né, deixa eu destacar a formulazinha. A taxa vai ser o seguinte, ó. 1,113 menos 1. Aí a taxa vai ser igual. Quando subtrair isso aí, né, vai ficar 0,113. É assim? Aí quantos por cento é isso? Para eu descobrir quantos por cento é isso aqui, é só multiplicar por 100. Duas casas para frente, ó. Então eu acabei de descobrir que a taxa de aumento, na verdade, foi 11,3%. Aí essa daqui é que é a resposta, viu? Olha lá em cima, se eu tivesse só somado o 6 e o 5, ó, dava 11. Tá vendo que não tem nada a ver, né? Aí quando tiver assim, aumento sucessivo ou desconto sucessivo, é dessa forma que a gente faz. Porcentagem a gente pode fazer de várias formas, entendeu? Só que assim, aí isso aí é uma forma simples, que tem umas formulazinhas que você já sai com o resultado direto já. Mas não é a única forma que tem não. Se vocês quiserem fazer de outra forma, sem problema, viu? Aqui é o seguinte, ó. Um objeto custava R$70, passou a custar 80,50 centavos. De quanto por cento foi o aumento, né? Poderia ser desconto também. O objeto poderia ser 70 e passou a custar 65. Aí faz do mesmo jeito. Aí aqui vai usar aquela formulazinha lá, ó. Você vai dividir o preço novo pelo preço velho, tá certo? Tá, aqui vamos ver como é que vai ser. O preço novo, ó, 80,50 e o preço velho 70, né? Vamos pegar a calculadorazinha. Aproveitem aí a pandemia e também esse assunto que deixa eu usar a calculadora, né? Dividido por 70. Aí aqui vai ficar o fator, isso é o fator de atualização, ó, foi 1,15. Aí quer saber quantos por cento, ó.
Aí toda vez que você acha esse fator de atualização, você olha se ele é maior ou se ele é menor do que 1. Nesse caso aqui, maior do que 1, né? Aí como é que eu acho essa taxa? Usando essa fórmula. Eu vou pegar esse fator de atualização que eu achei e vou diminuir 1, né? Então vamos lá. O fator de atualização, aliás, a taxa vai ser igual. Fator de atualização 1,15 menos 1. A taxa vai ser igual a 0,15, que corresponde, multiplicando por 100, você sabe que corresponde a 15%. Então, de quanto por cento foi esse aumento? Foi um aumento de 15% que teve, que passou de R$ 70 para 80,50, tá certo? Pronto, minha gente, o assunto é esse. A atividade vai estar disponível lá. Tenham uma boa tarde e fiquem com Deus. Tchau.